Bom dia, boa tarde. De acordo com o dia que estarás assistindo esse vídeo, eu queria, dar uma reflexão pessoal minha, mas embasado mais no campo missionário, porque eu sou missionário, faço esse trabalho missionário há mais de 7 anos que venho viajando de países a países, fazendo trabalho missionário e de como é a missão, pelo menos da pouca experiência que eu tenho para passar, do que eu já fiz e do que eu já ouvi de muitos líderes e de muitas pessoas que eu encontrei ao longo dessa jornada. Então eu estava pensando sobre a questão da Igreja Universal em Angola. E muita gente me cobrou sobre isso, me perguntou o que eu achava sobre isso, qual era a minha opinião. Já comentei várias vezes sobre o mesmo facto em vários vídeos publicados nas páginas Acorda Angola, nas páginas do Wilson Papo Reto, na página do Gica Tetemba e nas páginas dos outros ativistas que aparecem por aí dando as suas opiniões. Olha, a minha opinião não vai se embasar muito no aspecto político de ambos os países, porque vimos recentemente o presidente Bolsonaro mandando uma carta para o presidente João Lourenço, cobrando a sua posição concernente a esse facto. Mas eu queria aqui dar a minha opinião no campo missionário, na obra missionária, que eu tenho feito, que muitos têm feito, e que eu creio que é a mesma posição de muita gente, de várias gente. É o seguinte, atendendo à perspectiva missionária que Cristo nos deixou, nós vamos ver que do jeito que as coisas estão indo, não é bem assim. É do conhecimento de todo missionário que quando você vai em um campo fazendo a obra no começo ela precisa de apoio da igreja em que a qual te enviou. Todo apoio necessário. Mas após o crescimento da igreja, após a igreja ter uma estrutura que ela consiga se virar, que ela consiga fazer as suas necessidades, que ela consiga sozinho manter as contas e aí abrindo outras igrejas, pagar os membros, fazendo trabalho social, aí a igreja fica na sua própria responsabilidade de dar a continuidade e, se for possível, o missionário ao qual foi enviado naquela obra, ele ter que sair e abrir um outro local, ou se quiser continuar, continua, mas tudo aquilo que acontece na igreja fica naquela localidade, né? Se tiver apoio extras ou apoios exteriores, terá. Se eles puderem apoiar outras obras exteriores, também poderão. Mas o que acontece é o quê? A Igreja Universal em Angola, por regra de missão, os angolanos já teriam que ficar nessa igreja faz tempo. A partir da data que eles entraram em Angola, eles entraram com um intuito bom. Eu não nego aqui a boa obra que eles fazem, social, e não só muitas obras que eles fazem de caridade, isso eu não nego, tá? É uma igreja que eu respeito muito pelo trabalho que tem feito nesse sentido, embora com as nossas divergências teológicas e posições diferentes. Mas, por regra, a Igreja Universal já teria deixado os angolanos estarem no controle de tudo, no controle até da própria finança, no controle até do próprio meio financeiro. O que acontece, é que a Igreja Universal, ela tem a Igreja Universal Angolana, a Igreja do Brasil, que é a Igreja Mãe. Tem a Igreja Universal Angolana como se fosse uma cobaia, ou seja, uma marioneta que eles te dirigem à distância. Por isso que você vai ver, eles trocaram de bispo várias e várias vezes, do jeito que eles queriam, mandaram quem eles queriam, não por quem foi elegido ou quem foi escolhido pelo povo. Tudo isso por quê? Por causa do que gira lá dentro. Tá? Nem vou entrar aqui no aspecto mafioso, não vou entrar aqui no aspecto de dinheiro que vai para lá, que vem para cá, não, porque isso aí não me compete julgar. Mas eu deixo aqui minha opinião, que eu não concordo com isso, tá? O fato deles estarem sempre trocando por causa de meios financeiros que vai para lá, que vem para cá, que só eles têm o controle de tudo, já deixa a desejar o trabalho missionário. Desde o começo nunca foi assim. No aspecto missionário bíblico que nós vamos encontrar na vida de Paulo, na vida da igreja em Jerusalém,
nós vamos ver que a igreja mãe em Jerusalém, de jeito nenhum, cobrou a Paulo, Pedro, João, Filipe e todos os outros que saíram lá fora abrindo as igrejas e abrindo células, finança. De jeito nenhum eles cobravam isso. De jeito nenhum eles pediam uma posição acerca disso, dizendo, opa, vocês têm que passar alguma coisa para cá, opa, nós estamos no comando, opa, tem que ser desse jeito. Não. Então, o que eu entendo sobre essa polêmica toda? Eu entendo o seguinte: quando se tem uma questão financeira no meio, é onde o homem é ganancioso demais e que realmente está rolando aí no meio é ganância, a igreja brasileira não quer abrir mão porque sabe que de Angola sai muito dinheiro para a igreja brasileira. Sabem disso. E eles sabem que se Angola se desvincular, como a igreja do Kimbangu se desvinculou com aquela do Congo, eles vão perder muito dinheiro. E eu acho que está na hora sim. Eu não concordo com a forma como nossos irmãos angolanos estão agindo. Tá, porque eu morei no Brasil por muito tempo, já não estou lá mais atualmente, estou fazendo missão por outra parte, mas é um povo que eu amo e eu vou estar indo diversas vezes para lá. Mas eu entendo o seguinte: tá na hora dos angolanos ficarem no comando da finança, no comando das igrejas. Se vai ter relação entre as duas igrejas, pode ter, e isso não pode se perder de jeito nenhum, até porque são eles quem fundaram a igreja, né? Precisa se manter esse relacionamento entre eles, mas de jeito nenhum, nós podemos deixar os brasileiros tomarem o controle do jeito que têm tomando o controle da igreja. Pois os brasileiros é que têm se beneficiam mais do que os próprios angolanos. Isso fora os crimes que aconteceram lá dentro da vasectomia ou vasectomia, uma coisa parecida. Essa palavra é difícil de explicar, né? Que tem que capar os pastores para não ter filho. Olha, sinceramente, isso já não está na Constituição angolana, né? Isso aí entraria no aspecto do ministro da Cultura, o INAR dá o seu parecer, que é o Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos. Então isso é muito, muito complicado se formos levar até nesse sentido. Mas eu creio o seguinte: no aspecto missionário, a igreja brasileira está errando demais. Estava na hora deles abrirem mão da igreja brasileira, que já tem perna, que já tem os pés para correr, que já tem as mãos para trabalhar, que tem cabeça para pensar, que tem corpo, ou seja, já está bem formado para dar sequência do mesmo. Então, minha opinião é essa, como missionário de todos os lugares que eu já passei, nunca vi uma coisa semelhante. Se tem, eu não duvido, porque nesses últimos dias o amor ao dinheiro está sendo o pior problema. Nessas últimas décadas, o que nós imaginamos é isso. Mas eu ainda não vi pessoalmente, estou ouvindo isso de Angola, sinceramente estou ficando muito triste. Mas dos lugares onde eu passei, dos poucos lugares onde eu passei durante esses 7 anos de vida, de todos os missionários que abriram uma igreja, independente de se foi enviado ou não, eles acabaram por deixar as pessoas locais darem a sequência. Essa é a forma correta de como fazer ou de como criar uma situação no campo missionário e deixar o trabalho desenvolver por si mesmo. Bom? Eu peço sinceramente, a minha opinião é essa. Respeito a você que tiver uma posição diferente. Já deixo aqui a minha posição concernente aos ataques. Sou contra a forma que os meus irmãos reagiram. Sou contra a forma também que a mídia brasileira agiu, puxando a brasa pelo seu lado. Sou contra a forma dos pastores brasileiros também, da forma que agiram, publicando vídeos que às vezes não é verdade. Em Angola tem muitos brasileiros que vivem bem. Vivem bem. Eu sou amigos de brasileiros que estão em Angola, não só no Brasil, onde eu morei por muito tempo, mas eu sou amigo de muitos brasileiros em Angola que, sinceramente, isso tudo que passou pela TV Record não é verdade. Não é verdade, bom? Essa é a minha opinião. Eu penso que ambos os governos se respeitem e as igrejas se entendam, deixem os angolanos no controle, mantenham a ligação entre vocês, que vai ser benéfico para... não para vocês, mas vai ser benéfico para o reino. Está ficando muito feio para o reino. Eu penso o seguinte: o que Jesus Cristo está achando de tudo isso, dono da obra? Então está muito feio. Está na hora de vocês chegarem a uma conclusão. E a conclusão que eu acho certo é essa: a igreja angolana, com o povo angolano, os líderes que vocês formaram, estão capazes sim para dar continuidade. Então respeitem a vossa posição como fundadores e deixem eles dar continuidade, bom? E angolanos, pelo amor de Deus, vamos ver se resolvamos tudo à base do diálogo, à base da conversa. A agressão nunca vai levar a lado nenhum, porque isso pode ferir a relação diplomática de ambos os países.
E isso é o que menos, isso é o que todos menos querem, que todos nós não queremos. Tá? Nenhum de nós quer isso, porque sabemos que se chegar a esse ponto, o mundo já está passando por uma dificuldade. Todos nós estamos precisando de apoio de um do outro. Tá? E se acontece isso, fica mais difícil para ambos os lados. Então, pelo amor de Deus, meus irmãos em Cristo, servos e servas do Senhor, missionários, pastores, líderes, vamos pensar bem, vamos analisar e refletir quanto a isso. Tá? Essa é a minha posição, respeito a sua, respeito a de qualquer um, porém não concordo com as formas agressivas, tanto de um como de outro. Então fica aqui um forte abraço para vocês, do vosso irmão missionário José, que Deus possa ter misericórdia de nós e que a obra dele avance e cresça, e sabemos que vai avançar, vai crescer, porque a porta dos infernos não prevalecerão. Então que Deus vos dê sabedoria, essa é a minha oração, vos dê muita paz e inteligência para que tudo se resolva. Fiquem bem, forte abraço, tchau, tchau. Beijão.